noite, galera do bem. Estamos aqui para mais um vídeo, firme e forte. Vamos continuando. Já estamos em Gênesis 29. Vocês se lembram, no último vídeo, Jacó parou para dormir e ali ele teve uma visão. Depois, quando amanheceu, ele fez um propósito com Deus e continuou a sua caminhada. Então vamos lá. Então Jacó seguiu sua viagem e chegou à Mesopotâmia, ou Mesopotâmia, melhor dizendo. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: "Meus amigos, de onde vocês são?" "Somos de Harã", responderam. "Vocês conhecem Labão, neto de Naor?" perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: "Sim, nós o conhecemos." Então Jacó perguntou: "Ele vai bem?" "Sim, vai bem", disseram eles. "E ali vem a filha Raquel, com as ovelhas, filha dele." Disse ele: "Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto." Ele entendia de ovelhas, porque lá na casa do pai ele era pastor de ovelhas. Mas eles responderam: "Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas." Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filha de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: "Você é sangue do meu sangue." Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: "Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual é seu salário." Vai vendo. Consequência. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: "Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova." Labão respondeu: "Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo." Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: "Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela." Então Labão reuniu o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela.
Labão entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. Labão respondeu, a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias, daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Vamos parar um pouquinho aqui. Jacó chegou na fonte e procurou saber de seu tio, que ele nunca viu. Ele tinha possibilidade de que Labão não aceitasse, não acreditasse nele, até porque Labão não tinha celular. Rebeca, tudo bem, minha irmã? Tem um rapaz aqui de uns 50 anos, dizendo que é seu filho. Ah, é? Nossa, ele tomou o irmão dele? Tá. Deixa ele comigo, que eu vou cuidar bem dele, tá bom? Um abraço, meu irmão, um beijo, fica com Deus. Não teve isso. Mas Labão acreditou em tudo o que Jacó disse. E Jacó trabalhou de graça para Labão por 7 anos, porque ele amou, simplesmente ele amou Raquel. Assim que ele a viu no tanque. E conforme a leitura bíblica, esses 7 anos para ele pareceram poucos dias, a expectativa que ele tinha em se casar com Raquel. Então, passados os 7 anos, Labão deu uma festa, e antigamente nas festas de casamento, não se comemorava 2 horas como hoje em dia. Se comemoravam 7 dias. As pessoas vinham de longe e tinha muita comida, tinha muito vinho. O vinho na Bíblia simboliza alegria, mas eles tomavam vinho de fato, não esse vinho que nós temos hoje, mas eles tomavam vinho e chegavam até a se embriagar às vezes. Como não era um hotel 7 estrelas, e Jacó certamente já estava bêbado, embriagado, melhor dizendo, fica mais chique, né? Ele nem percebeu, a hora que ele foi se deitar na tenda dele, na tenda não tinha essas lâmpadas que nós temos hoje, lâmpadas de LED, não tinha hidromassagem, cama confortável, praticamente não tinha luz. Eles usavam candelabros, eles usavam, mais conhecido por nós como a antiga lamparina que a gente usava, né? Eles usavam o azeite para produzir luz. E quando Jacó foi se deitar, ele passou a noite com a suposta Raquel. De manhã, quando ele acordou de ressaca, ele olha para o lado e lá está Lia. E agora? O que eu faço? Eu já me deitei com ela.
não possa simplesmente devolvê-la ao seu pai. Mas naquela época era comum o homem ter mais de uma esposa. Hoje, não. Hoje você só pode ter uma esposa, sua esposa. Se você se deitar com outra mulher, você está cometendo adultério. Simples assim. Mas naquela época as pessoas tinham mais de uma esposa. Abraão teve Sara, mas depois que Sara morreu, ele teve uma outra esposa, aí é diferente. Isaac só teve Rebeca e morreu. Mas vocês viram que Esaú já estava na terceira esposa e Jacó ainda continuava solteirão. Agora, depois de 7 anos, ele leva essa tungada no tio dele, vamos dizer assim. Ele vai reclamar e o tio dele inventa uma desculpa. Não, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova. Primeiro a gente entrega a mais velha. Se você realmente gosta de Raquel, se você quiser se casar com ela, deixe passar esta semana de núpcias e nós te daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Bom, né? Você tem 2 filhas e tem um empregado sem ganhar salário por 14 anos. Jacó concordou, passou por aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia tinha um problema nos olhos. Na época não tinha medicina, como hoje nós temos muitos recursos. Os olhos dela viviam, posso usar uma expressão bem simples, remelentos. Sabe quando você tem dor de olho? Hoje que não existe mais, né? E você acorda com aqueles olhos assim, aquela cerinha amarela. É nojento, né? Lia tinha isso constantemente. Era como se os olhos dela lacrimejassem o tempo todo. Deixa eu fazer uma correção. Onde eu falei candelabro agora há pouco, é candeeiro, tá? Candelabro é outra coisa. É que eu não escrevo o que eu vou falar, eu vou falando também, não fico pensando o dia todo o que eu vou falar. Eu ligo a câmera e falo, tá bom? É mais ou menos assim, os meus vídeos. Então me desculpem, eu já corrigi. Aqui no Jornal Nacional, que eu fico lendo lá as letrinhas passando, e eu sou obrigado a falar exatamente o que está escrito lá. Aqui não tem edição, aqui eu falo e falo e falo e falo, quando eu vejo já falei demais e aí eu paro de falar. Eu já falei 13 minutos, pois é. Então, primeiro, Jacó não gostava de Lia. Segundo, ele já estava casado com Raquel, então ele desprezava Lia. Só que Deus viu isso e Deus abençoou a Lia. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. O que mais temos hoje em dia é isto: casais infelizes, vivendo juntos por conveniência. Desgraçadamente, esta é a palavra que sustenta os casamentos hoje em dia: conveniência. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão.
De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. 4 filhos de Lia. Eu vou repetir os nomes, porque aqui chegou a parte mais interessante da história de Israel. Prestem atenção. Lia engravidou e teve Ruben. Depois engravidou novamente, teve Simeão. Depois teve o terceiro, que chamou de Levi. E por último, o 4º filho, a quem ela deu o nome de Judá. Então parou de ter filhos, e eu parei com o vídeo. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Então faltam 8 filhos ainda, né? No próximo vídeo nós veremos de onde sairão esses 8 filhos, que vão assim compor as 12 tribos de Israel. Eu amo essa passagem. E eu chego a ficar emocionado de ler essa passagem e ver o trabalhar de Deus. Por hoje é só. Deus vos abençoe. Tenham uma boa noite. Até o próximo vídeo. Tchau.